Artistas do Brasil, Robertinho de Recife, cantando Johann Sebastian Bach, os grandes compositores clássicos. Acho que você vai gostar, Augusto. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, Kai. Boa tarde. Toca muito esse cara, velho. Já fui no show dele. Sensacional. Se tiver a oportunidade, vale a pena, viu? De vez em quando ele toca aí. De graça. Bem, gente, então boa tarde para vocês. Só temos 13 alunos por enquanto. Gabi, saudade, querida. Então vamos iniciar aqui. A gente parou no finalzinho de Mata Atlântica. Vamos ter que dar uma acelerada, galera. Mas, claro, tirando todas as dúvidas, né? Que eu ainda quero falar esse ano de evolução mais aprofundadamente, né? A gente viu a evolução só superficialmente. Boa tarde, Tri.
Então vamos lá, gente. Vocês já viram que floresta atlântica é uma floresta tropical pluvial, né? Que tem muita água, não tanta quanto a Amazônia, né? Mas tem. Vocês já sabem que essa umidade ela se deve a uma corrente de ar úmido que chega dos oceanos, né? Então toda essa área costeira do Brasil tem essa influência do oceano, né? Dessa umidade que chega o tempo todo. Ruim é para quem está do outro lado dessa parte litorânea, né? Porque essa parte litorânea, como vocês viram, né, é muitas vezes montanhosa. Olha aqui a Serra do Mar, aqui embaixo. Então, quem está do outro lado sofre, tá? Porque muitas vezes essa corrente úmida não chega do outro lado, tá bem? Um dos locais mais secos do Brasil, né? É na região da Paraíba, lá, o Planalto da Borborema, ele impede que você tenha essa chegada. Olha aí. Então é disso que eu estou falando, tá? Essa região montanhosa é ótima para ela mesma, tá? Porque aqui não vai faltar chuva em hora nenhuma. Mas do outro lado, meu amigo, é quente e é seco, viu? A gente viu tudo isso, né? A gente viu essas chuvas orográficas. Geralmente você vê isso em geografia, tá? As chuvas orográficas, se vocês se depararem com isso lá, são esse fenômeno que você tem uma massa de ar úmido, tá? Essa massa é quente, só que quando ela chega aqui em cima, ela se resfria. Quando ela se resfria, o vapor d'água vira água líquida. E aí você tem a precipitação. E aqui, desde já, é importante lembrar o que é precipitação, tá? Precipitação não é só chuva, não, viu, gente? Precipitação é tudo que cai de água, certo? Incluindo neve, incluindo chuva de granizo, gelo, tudo que cair do céu com água. Boa tarde, Rai. É isso aí. Eu tô gravando? Tô, graças a Deus. Então, você tem a Mata Atlântica como um bioma, né? Como qualquer bioma, Augusto, é uma faixa geográfica, uma área geográfica que tem a predominância de um tipo vegetacional, né, de um tipo de ecossistema, mas não é o único, pessoal. Não é o único. Você não tem uma área homogênea, não. De fato, se você pegar tudo que está dentro do bioma Mata Atlântica, talvez seja mais parecido do que o que está dentro do bioma Campos Sulinos, né? Os Pampas Sulinos lá ao sul. Mas o que eu quero dizer é que não é tudo igualzinho, não. Isso é um bioma, beleza? Isso não é um ecossistema separado. É, na verdade, um mosaico de ecossistemas, um conjunto de ecossistemas que estão compondo essa paisagem. Alguma dúvida até aqui? Uma dúvida? Às vezes trava aqui. Vocês falaram alguma coisa aí? Boa, Matheus. Mosaico. Essa é uma palavra bastante utilizada, viu, o Matheus? É o seguinte, olha essa imagenzinha aqui, tá vendo? Você tá vendo que essa parte aqui do Brasil não é homogênea, ela é um mosaico, ou seja, tem uma parte que é desse tipo de vegetação, tem outra parte que é sem vegetação, tem outra parte que é uma vegetação mais rala, tem outra parte que é com rios, tá? Então, é um mosaico, tá? Um mosaico é como se fosse uma junção de peças diferentes para compor uma paisagem, tá? Você tem isso na obra de arte, tá? Você tem, por exemplo, se você quiser fazer, você pode fazer um mosaico num quadro assim, com pedacinhos de azulejo e você monta uma figura. Pronto, aquilo ali é um mosaico. Só que essa palavra é muito utilizada, muito empregada na biologia, sobretudo na ecologia, para se referir, né, a essa heterogeneidade, né,
esse nível de diferenciação que você tem numa paisagem. Entendeu, Augusto? E por falar em mosaico, por falar em paisagem e heterogeneidade, olha aí, você tem as chamadas matas de araucárias, viu, Carlinha? Tá? Que de acordo com o IBGE, né, faz parte, está dentro do bioma Mata Atlântica, embora a gente saiba que tem características únicas, né? Que essa predominância exagerada da espécie Araucária angustifolia, tá? Então, é só aqui nessa região do Brasil que a gente tem tanta araucária junta, ok? Mas antes da gente adiantar, é importante ressaltar que a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica é um bioma que contém a floresta atlântica, que por sua vez é um dos hotspots mundiais, ou seja, é um dos locais que tem mais diversidade de espécies, tá? Então, isso é uma coisa que você vê muito frequentemente em regiões tropicais. Você tem os hotspots. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui porque vale a pena. Matheus, fala qualquer coisa aí, por favor, só para eu pegar aqui o comentário. Pronto. Ok. Pronto. Beleza. Ok, Rayane. Pronto, olha aí, gente. Eu coloquei aí no chat a palavra hotspots, tá? Então, a floresta atlântica, que pertence ao bioma Mata Atlântica, é um dos hotspots mundiais. É um dos locais que tem mais diversidade de espécies por área, tá entendendo? Por quilômetro quadrado. É muita espécie de planta, de animais, apesar da gente vai ver daqui a pouco, apesar de ser um bioma extremamente fragilizado pela intensa atividade e influência do homem, viu? Então, tá aí, material calcário. Aí, nesse contexto também, o ecossistema manguezal também estaria dentro dessa faixa de bioma, ok? Então, esse bioma, né, como vocês viram na aula passada, correspondeu a uma ampla área, mas hoje tem só 7%. Alguns autores falam em 8,5%, né, da área original. Então, realmente, você tem aí, olha, amarelo era o que existia, era a faixa que foi perdida. Tudo que está em amarelo foi perdido. Tudo que está em verde é o que restou. E ainda assim, a gente tem muita espécie ainda existente. A maioria em perigo de extinção, né? Quando eu falo das endêmicas, daquelas que só ocorrem na Mata Atlântica. E a gente parou aqui na aula passada. A gente viu que a Mata Atlântica, mesmo reduzida e muito fragmentada, tem uma enorme importância ambiental e, consequentemente, social, porque a gente viu com a Adriana que o ambiental não se dissocia do social. Não dá para você ter uma saúde, um equilíbrio, uma responsabilidade social sem ter também um compromisso ambiental, tá bem? Porque se você não tem um compromisso ambiental, você vai ter muitas enchentes, você vai ter falta d'água, você vai ter mudanças climáticas, enfim, não dá. Então, olha, 70% da população brasileira vive dentro do domínio Mata Atlântica, dentro do bioma. Então, esse bioma, ele regula fluxo de mananciais hídricos, influencia o clima. Quem já passou perto de uma mata, quem já foi ali em Dois Irmãos, meu Deus, é outra coisa. É outra coisa. É geladinho, é agradável, sabe? Então, e protege as encostas da serra, tá, gente? Isso é muito importante. Se você não tiver mata, floresta, naquela parte mais alta de uma serra ou de uma montanha, quando chover, cai aquela enxurrada aí, causa grandes problemas. Primeiro que
vai varrer todos os nutrientes, né? Aquilo ali vai ficar uma área extremamente desértica, destruída, e também vai levar a desequilíbrios até para as áreas urbanas. É dentro desse bioma que nascem vários rios, né, que abastecem as cidades e metrópoles brasileiras. Então, a gente tem que valorizar esse papel, tá, dessa paisagem natural. Olha aqui embaixo, 145 milhões de brasileiros, tá? E nós nos incluímos nessa parte aí que vive no bioma, dentro desse bioma. Muita água potável vem daí. E é claro, né, gente, que a vegetação, como qualquer outra floresta do mundo, tem a função de sequestrar carbono, o que é muito bem-vindo diante de uma crise ambiental sem precedentes, que é essa, né, climática que a gente está vivendo hoje. Então, todo mundo olhando aí, olha esses dois animais, essa serpente e esse louva-a-Deus. Vou dizer para vocês uma coisa. Essas espécies só ocorrem na Mata Atlântica. Só ocorrem na Mata Atlântica. Mas não é por isso que eu coloquei a foto desses aí. Porque se eu quisesse coisa conhecida, eu tinha botado mico-leão, etc. Essas espécies foram descobertas há pouquíssimo tempo. E elas não são as únicas, não. Todo ano você tem várias e várias espécies de animais, de plantas, de fungos descobertos nesse domínio da Mata Atlântica, né? E engraçado que eles já nascem, já são descobertos em perigo de extinção, o que é muito triste. É triste demais, tá? Mas, enfim, olha aí como é um ecossistema incrível. É incrível, é muito resistente, tá? Então, olha o texto aí. Apesar de séculos de investigação científica, a Mata Atlântica ainda é pouco conhecida. Novas espécies continuam a ser descritas. Apesar da enorme redução da cobertura florestal, poucas espécies foram realmente extintas na região, o que não significa que não estejam em perigo, tá, gente? O que indica que ainda existem chances, né, que ações bem planejadas resultem na conservação da biota da Mata Atlântica. A região, Mateus disse que o louva-a-Deus parece ter a parte do corpo preparada para se camuflar nas folhas. É exatamente isso, Mateus. E isso é uma coisa belíssima. Isso é fruto direto do mecanismo mais belo e sábio que eu já vi na vida, que se chama evolução. Tá? E aí se deve à seleção natural, a mutações, é incrível. Tá? Então, a evolução é isso, gente. Tá? A seleção natural leva a coisas assim, belíssimas como essa. E a considerável diversidade ambiental do bioma Mata Atlântica pode ser a causa da diversidade de espécies e do alto grau de endemismo. Olha que interessante, Matheus. Eu falei que a Mata Atlântica ela não é homogênea, né? Eu falei que tem área mais montanhosa, né? Deixa eu voltar. Tem área mais montanhosa, tem área mais de planície, tem área assim, de araucária. Então, essa heterogeneidade ao longo dessa área geográfica é uma das coisas que ajuda, tá? Ajuda a ter uma grande diversidade, tá? Uma grande diversidade. Você tem diferentes espécies conseguindo, então, ter um grande leque de ambientes, né? Para estarem ali fixados. A gente já até discutiu sobre isso. Kai perguntou: Prof, qual é a região que abriga a maior área contínua de Mata Atlântica preservada no Brasil? Olha, Kai, você tem alguns parques bem interessantes lá para o Sudeste. Deixa eu lembrar o nome. Eu acho que tem a Serra dos Órgãos, tá? Que é uma área bem, bem grande, assim. Grande entre aspas, né? Mas é uma das maiores. Eu não lembro aqui agora. Daqui a pouco, no fim da aula, me lembra só para confirmar. Mas essa é uma delas. Geralmente, são esses parques
áreas nacionais, tá? São áreas de preservação permanente que conseguiram aí segurar um pouco nessa destruição. Mas é boa a sua pergunta, Kai, porque esse é um dos problemas do Brasil, viu? A gente tem pouca. Olha, eu já conheci, Rai, algumas florestas parecidas com a floresta atlântica em parques nacionais, que eu posso mostrar foto, viu? Eu tenho várias fotos, posso mostrar para vocês. Agora, na floresta atlântica, eu fui na Estação Ecológica de Murici, que é lá em Alagoas, certo? Que não é tão grande. Não é tão grande assim, não. Certo? Mas eu já vi vários animaizinhos atravessando a estrada. Enfim, eu conheço algumas coisas. Mas a maior mesmo, o Parque Nacional que eu já vi maior, que eu já fui, foi a Floresta Nacional do Catimbau, que é uma floresta também pluvial, é uma área muito alta, uma chapada, está dentro da Chapada do Araripe. E por ser uma chapada, olha aí, Augusto, você tem grandes altitudes que permitem que a umidade chegue lá, tá? E você olha ao redor dessa região que eu estou falando, é tudo seco, é tudo caatinga. Eu vou mostrar depois essas fotos, nem se preocupe. Então, olha aí, gente. A Mata Atlântica é incrível. Das 202 espécies de animais vertebrados ameaçadas no Brasil, 171 são da Mata Atlântica. Gente, é muita espécie ameaçada num único bioma, tá? É muita espécie ameaçada. Essas espécies aí, tá? Ocorriam amplamente, velho. Ocorriam amplamente. Se vocês forem perguntar, onça pintada era muito, muito mais comum há tipo 50 anos atrás. Então é muito grave o que nós estamos fazendo. Alguma dúvida até aqui, meu povo? Me digam aí se tem alguma dúvida, tá tudo ok? Então deixa eu só ver aqui essa dúvida de Rai antes que eu esqueça. De Kailane. Vamos lá. Mata Atlântica, maior área florestal. Só mais um minuto. Então, gente, gravem isso, tá? Uma das maiores biodiversidades da Terra, do planeta, é a Mata Atlântica, viu? Não se esqueçam disso, isso costuma cair bastante, porque ninguém dá bola para a Mata Atlântica, tá? Pensa que já está tudo destruído, mas felizmente ainda não está tudo destruído. Eu não estou encontrando agora não, tá, Caio? Mas depois eu me comprometo a... Vou até te pedir para me lembrar, viu? Mas eu vou te dar essa informação. Que bom que vocês estão interessados, gente, nessa parte, que é a parte que eu mais gosto também. Então, essa foi a Mata Atlântica. Vamos ver agora uma outra parte que eu sou especialmente apaixonado. Então, gente, vamos falar agora um pouquinho da Caatinga, tá? Queria muito, 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 muito poder fazer uma discussão com vocês, levar vocês para conhecer a Caatinga. Então, do indígena, Kaa significa mata, Tinga significa branca, mata branca. Por que mata branca? Porque a maior parte, Augusto, do tempo, a maior parte do ano, essa floresta, tá? Ela tem
muitas espécies sem folhas, tá? Só durante a época chuvosa é que muitas dessas espécies emitem ramos e folhas, tá? E aí ficam verdinhas. Mas uma boa parte do ano você tem aquela coisa meio branca ou acinzentada, tá? Então, mata branca. Caatinga. A vegetação é xerófita, tá, professor? Que é isso, pelo amor de Deus? Xerófito é um tipo de planta adaptada à seca, porque xero é seco, tá? Então, vegetação xerófita. Fita é planta, tá? Se tivesse aqui, vegetação xeromórfica. Xeromórfica. Vegetação que tem adaptações, né, que tem aparência, que tem estruturas adequadas para lugares secos, tá? Então, vegetação xerófita ou vegetação xeromórfica poderiam dar no mesmo aqui. Então, a vegetação xerófita, que ocupa todo o Nordeste brasileiro, um total de 826.441 quilômetros quadrados. Estamos falando do bioma. Nem toda essa área é o ecossistema caatinga propriamente dito. Eu acabei de falar, eu já fui numa floresta que estava no meio da caatinga, mas ela era mais parecida com a floresta atlântica, porque ela era muito alta e lá nessa parte mais alta chegava a umidade. Logo você tinha uma vegetação que conseguia, né, ter acesso à água e logo tinha toda uma feição diferente, né? Você tinha um monte de espécies que jamais seriam encontradas na região mais seca. Estima-se que das 292 espécies vegetais que foram registradas na região da Caatinga, 318 delas sejam endêmicas. Olha a importância da Caatinga. Lembrando que endêmico, tá? Endêmica é uma espécie que só ocorre em um determinado local. Se eu disser que uma espécie é endêmica da Caatinga, ela só ocorre na Caatinga, certo? Entre as aves, com 348 espécies registradas, das quais 15 espécies e 45 subespécies foram identificadas como endêmicas. Neste grupo, temos a ararinha azul, a famosa ararinha azul, né? É a Cyanopsta species, ave considerada como extinta na natureza desde o ano 2000. Veja que coisa triste, gente. Tá? Então, você só vai encontrar a ararinha azul num zoológico, tá? Ou em algum local destinado a algo assim, certo? Você não vai encontrar mais ararinhas azuis na natureza. Isso, em parte, se deve à destruição de uma parte da caatinga, mas em outra parte, em outras medidas, se deve à venda de animais silvestres. Então, não compre animais silvestres, tá? Não favoreça esse tipo de mercado, é um mercado extremamente criminoso e ruim para a natureza, tá? Então, você tirou da natureza um importante tipo de dispersor de semente, talvez até de polinizador, sabe? Ninguém sabe o tipo de impacto ambiental a longo prazo que você pode ter com a retirada total de um tipo de ave como essa. Então, olha aí, gente. Você tem aí, tá? O que seria a área de Caatinga, tá? Percebam que pega realmente uma grande porção da uma grande porção do Nordeste, tá? E uma boa parte foi desmacada, certo? Uma boa parte foi desmacada. Agora, mais uma vez, a gente tem um fenômeno incrível, que é a resistência também, tá, do ecossistema caatinga dentro do bioma caatinga. Algumas pesquisas têm mostrado que a vegetação desse tipo aí consegue suportar
mais que as outras, alguns tipos de pressão, tá? Então, a natureza, se a gente desse um pouquinho de trégua para ela dava um jeito, sabe? Ela dava um jeito. E não é porque que você tem uma região mais seca. Olha que interessante, viu, Augusto? Ó, essa parte branca aqui seria o bioma Mata Atlântica, tá vendo? Essa parte branca aqui, próximo ao litoral. Então, você tem realmente a predominância do outro lado, certo? De uma região seca, ok? Mas ainda assim você tem rios, tá? Grandes rios aqui passando. Aqui, se eu não me engano, é o Rio São Francisco. É, e você tem várias nascentes. Você tem, como eu falei, né? Algumas regiões mais altas, né? Os chamados brejos de altitude, que são bem diferentões. Então, o clima local é o clima semiárido. Ah, professor, qual é a diferença de um clima árido para um clima semiárido? Um clima árido, ele é sempre seco. O clima semiárido, ele tem uma época do ano que chove. É uma época bem restrita, mas chove. Então, chove na Caatinga. Mas só chove entre 3 meses e meio, tá? Pouquinha coisa assim. Precipitação total anual é inferior a 750 milímetros. Ele está sendo muito bondoso, tá, gente? Tem região aqui que é muito menor que isso, tá? Tem região que é tipo 500 milímetros. É muito pouco, gente. É muito pouco. Tem outras que chove um pouquinho mais. Estiagem prolongada, né? Muitos meses sem água. Temperatura elevada. Não existe período de inverno. Os solos, né, são muitas vezes rasos, com cascalho, mas isso não é uma regra, tá? Tem regiões de Caatinga que tem os solos diferentes, pouco intemperizados, né? Você, quando vai numa região de Caatinga, é comum você ver um monte de pedregulho, um monte de pedras assim. Isso é ser um solo pouco intemperizado. Porque o intemperismo, que é essa ação do calor, do frio, da água, tá? Ele faz com que você tenha, ao longo do tempo, essas rochas se tornando fragmentos bem pequenininhos, certo? Então, você tem aí um solo pouco intemperizado. Tem rochas imensas lá que vocês vão se deparar com elas. Relevo. Planície circundada por grandes elevações serranas, impedem a passagem da umidade vinda do oceano, sendo o fato determinante do clima. Então, a principal causa da seca no Nordeste, na maior parte do Nordeste, né, do sertão, da Caatinga, é você ter regiões montanhosas que atuam como um paredão, impedindo que aquela massa de ar úmida vá para o outro lado, certo? Alguma dúvida até aqui, meu povo? Ok. Olha aí o São Francisco que eu falei, tá? Gente, o São Francisco é uma coisa belíssima, belíssima. Você tem ilhas no Rio. Você tem ideia do que é isso, velho? É muito bonito, rapaz. Vale a pena vocês conhecerem o Rio São Francisco. Eu já morei em uma cidade. Olha aqui, aqui mais ou menos no centro aqui tem Chique Chique. Eu já morei aqui, tá, gente? Já morei na beira do rio. Então é uma das maiores bacias hidrográficas. Você tem muita água aqui, certo? E ao longo dessa parte, isso aqui eu quero deixar claro, ao longo dessa região aqui, perto da água, você tem uma vegetação completamente diferente, Augusto, tá? As matas ciliares aqui ao longo de São Francisco, embora estejam muitas vezes no bioma Caatinga, são vegetações completamente diferentes. Mais uma vez reforçando que não é tudo igual, beleza? Dentro de um bioma. Como é que essa tal de vegetação xerófita, Rafael, ou xeromórfica? Bem, são plantas que muitas vezes
possuem caules e folhas suculentas. Augusto, sabe o que é uma folha ou um caule suculento? Alguém sabe? Perfeitamente, perfeitamente. Que tem muita seiva ou água, perfeitamente. Que guarda muita água em sua estrutura. É exatamente isso. E tem que ser assim, meu amigo. Tem que ser assim, porque são muitos meses sem água, tá? Olha aqui, olha essa paisagem, velho. Olha como é diferente da Mata Atlântica que a gente viu agora há pouco. Se essa água é potável, Matheus, eu vou ser bem sincero com você, viu? Eu já bebi água de uma planta. Por favor, não bebam água de qualquer planta, que pode ter planta tóxica. Mas eu já bebi água de uma planta, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, e sim, tá? Não foi na Caatinga, não. Foi numa floresta parecida com a floresta, com a Mata Atlântica, uma floresta atlântica. Mas tem planta aí que você pode sim consumir a água que você encontrar nela, viu? Para isso tem que estudar direitinho, sabe? E num caderninho de campo para você saber qual é a planta, tá? Senão você pode se intoxicar e de repente fica lá, entendeu? Não dá para ir na sorte não, viu, gente? Não é porque é natural que não faz mal, não. Vamos lá. Muitas dessas plantas, Augusto, têm espinhos, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as folhas delas acabaram ao longo dos milhares de anos apresentando um tipo de adaptação, né, que é a folha ficar em formato de espinho. Por que isso é tão importante? Porque você perde menos água se você tem menos superfície de contato com a atmosfera. É importante você ter, tá, essas estruturas aí, espinho. E aí, para compensar isso, Augusto, o que é que eles fazem? Muitas dessas plantas possuem o caule fotossintetizante. Já que você tem menos folha, você tem que fazer fotossíntese. Você tem que ter uma superfície que absorva a luminosidade e utilize essa luz para produzir comida, a chamada glicose, através da fotossíntese. Então, a solução de muitas dessas plantas é ter o seu caule verdinho, ó, fotossintetizante. Tem clorofila, que dá essa cor verde, a chamada clorofila, né? Aquele pigmento que absorve a luz e que só reflete a cor verde, por isso que a gente vê verde. Plantas decíduas, é muito comum a gente ter plantas decíduas. O que seria isso? Tá? Seriam plantas que perdem a folha, ou seja, decídua, desce, né? A folha desce, né? A folha vai para o chão durante a época seca. Toda planta é assim? Não. Muitas são? Sim. Muitas plantas são assim. As raízes tendem a ser superficiais, tá? Mas não todas. Mas é uma tendência. A floração é exuberante após a chuva. Tem que ser também, né? Se chove tão pouco, quando chove você tem que emitir flores correndo para que essas flores ali tenham a polinização, o pólen seja levado para o estigma, e aí você tem a produção das sementes e frutos, e isso promove aí a dispersão da espécie. Olha que beleza. Olha a diferença, gente. Do lado esquerdo, do lado esquerdo aqui embaixo, você tem uma estrada bem fininha, bem estreita, e você tem essa mesma estrada na época de chuva. Olha para isso. A gente olhando assim do lado esquerdo diz que tá tudo morto aqui, cara. Mas não. Tá? Elas perderam as folhas, mas elas têm aí reservas, tá? Que permitem a sobrevivência durante aí uns 7 meses sem água. Chegou a época de chuva, é a hora de dar um respiro, é hora de. Augusto perguntou: já passei por uma estrada parecida como essa.
Pois é, elas têm essa cara assim, meio cinzenta, esbranquiçada. E aí você tem flores, né? Olha essa parte aqui, gente, esse do lado direito. Olha esse tanto de pedra, tá? Isso aqui dá o chamado solos intemperizados, porque tem muita pedra, né, nesse solo, tá? Pouco intemperizados. Onde podemos encontrar caatinga? Olha, a caatinga, ela está exatamente depois da floresta da Mata Atlântica. Então vamos lá. Aqui está a Mata Atlântica, certo? Toda essa costa. Então vamos ver onde é que a gente está aqui, tá? Pernambuco. A gente está mais ou menos aqui. Então, se a gente passar, for subindo aqui em direção a Gravatá, Bezerros, Caruaru, pronto, você já vai ter ali uma região bem mais seca, bem mais seca. Você vai ver que tem a Serra das Russas, é muito alto, cara, sabe? Então você começa a ver que tudo é diferente. Gravatá é um clima seco, 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 seco. Diferente aqui de Recife, né? Que é aquela umidade preguenta, né? A pele fica toda preguenta, mesmo depois do banho, tá? Então, você subiu um pouquinho aqui, tá? Foi para o oeste, você vai encontrar. Então, qual é o local que você vai encontrar uma caatinga muito parecida com essa aqui? Essa aqui, por exemplo. Você tem lá a região de Arco Verde, de Buíque, tá? Um dos meus campos foi lá, viu, Caio? Eu também tenho muitas fotos para mostrar para vocês. Então, é uma das regiões mais secas, mas também mais bonitas. Mas não só em Pernambuco, viu? No Nordeste inteiro você pode encontrar caatinga se você for um pouquinho para o oeste, viu? Saindo dessa área litorânea que tem muita umidade. Saiu dali, você já pode encontrar um ambiente assim. Tranquilo, Caio? Ok, Safi, sem problema. Mata Atlântica a gente já viu. Eu acho que não vai dar tempo de ver muita coisa, não. Mas vamos ver o Pantanal. Então tá aí o Pantanal, gente. Que tanto tem sofrido. O Pantanal tem uma área de 151.313 quilômetros quadrados, né? Engloba aí principalmente os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a maior planície alagável do mundo, então você já vê que o relevo ele é mais ou menos esse aí, tá? É uma região baixa, um pouco mais baixa, né? E uma região plana, ok? Planície. É muita água aí na época de chuva, muita água. Clima tropical sazonal, solos rasos, certo? Você tem aí também muitas espécies, tá? Muitas espécies. O Pantanal é maravilhoso. Espera que eu fui demais. Então, essa é a área, planícies inundáveis, né? 2/3, gente. É muita área inundável, né? Chuvas de verão e inverno seco, tá? Mas na época de chuva, meu amigo, segura que vem água. Cursos de inundação na planície do Rio Paraguai. Lembrando que esses biomas, tá, gente? Eles não terminam só no Brasil, não, tá? Eles se estendem para outros países. Então, você tem aí espécies exóticas, né? Que acabam, às vezes, chegando nessas áreas. E aí, essas espécies, como vocês viram numa palestra não tão recente, né? Essas espécies exóticas podem ser também invasoras. Porque esses lugares são tão lindos e biodiversificados, mas não são valorizados pela população e pelo governo. Olha só, durante muito tempo, tá, se criou a falsa dicotomia entre economia
e meio ambiente, como se fossem coisas coisas opostas. Hoje, o mundo já entendeu que é o contrário. Uma vez, cara, você me perguntou qual a importância da Amazônia. Eu falei lá que tinha água, que tinha biodiversidade, que tinha tudo, mas tem várias outras coisas. Quem é que faz a polinização do agronegócio? Não são os insetos, não são os pássaros, né? Você não vai ver as pessoas polinizando uma área de não sei quantos milhares de hectares. Você não vai. Então, quem faz isso é a biodiversidade. Então, as pessoas estão percebendo agora que você tem muito mais valor agregado numa floresta de pé ou numa área vegetacional intacta do que destruída, tá? Então, isso, graças a Deus, está começando a ser ventilado, certo? E as pessoas estão atentando para isso. Mas, antigamente, pessoas defensoras do meio ambiente eram chamadas de xiitas, eram chamadas de chato, sabe? E, na verdade, defender o meio ambiente é defender a nós mesmos. Quem sabe a importância do meio ambiente, protege o ambiente, nem que seja por egoísmo, porque é uma coisa boa para ele, tá entendendo? Vamos lá. Então, meses de chuva, Augusto. Outubro a março, tá? Então, você tem uma morte da vegetação rasteira, né? E gramíneas, né? Vão morrer porque nem todas são adaptadas a um ambiente alagado, não é verdade? Então, você tem um aumento da matéria orgânica, ou seja, você tem um pouquinho de eutrofização, tá? Isso aumenta a diversidade aquática, ok? Você vai ter mais comida ali, você vai ter mais diversidade aquática. E você tem um aumento da cadeia alimentar, certo? Então, você está aqui aí injetando matéria orgânica nesse mecanismo aí ecossistêmico. Mas você também tem uma época que chove bem menos, né? Uma época de seca, que é de abril a setembro, solo úmido e rico em nutrientes. Você tem o rebrotamento daquela vegetação que eu acabei de falar e o retorno da fauna terrestre. Então, aí do lado esquerdo, época de chuva, do lado direito, época de seca. Queria a gente toda seca fosse assim, hein? Aí estamos vendo aí os vilões, né? O pessoal quer destruir o Pantanal para colocar gado, para colocar outras coisas. Então você tem aí, olha aí, gente, você tem aí esse tipo de vegetação, tá? Que fica alagado durante uma certa época. E você também tem os campos sulinos. Ainda temos 10 minutos, acho que dá tempo de ver aqui. Os campos sulinos, tá? Não por acaso chamam-se sulinos, estão mais na região sul. Verdade, nada. Você sabe, Luiz. Então, olha aí, ó. Você tem os campos sulinos mais ao sul, né? Um total de 176 quilômetros, 176.496 quilômetros quadrados, né? Com 36% da vegetação remanescente. É um bioma considerado antrópico, né? Porque você teve preteritamente a ação de povos, né? De grupos humanos ali na região. Então, índios não nômades que habitavam a região, né? Há cerca de 40 mil anos atrás. É uma coisa que pouca gente sabe, viu, Luiz? Que, assim, os ecossistemas, eles não, nem sempre foram como são hoje, não, tá? Por exemplo, a Amazônia, ela tem lá, se você for procurar, ela teve lá vários povos, grupos humanos morando lá na Amazônia, e você encontra isso através da terra preta de índio. Tá? Essa terra preta são várias pequenas
áreas ali que tem matéria orgânica direta da ação humana, tá? Terra preta de índio. Mas claro que aqueles povos, eles atuavam de uma forma infinitamente menos danosa à natureza do que o agronegócio, os grandes fazendeiros, né? Não tem nem comparação. Só estou querendo, assim, dizer que essas florestas nem sempre foram como são hoje, não, tá bem? Então, os campos sulinos são considerados um bioma antrópico, porque a nossa espécie, há muitos anos atrás, 40 mil anos atrás, esteve ali exercendo um tipo de influência. Principais evidências disso: condição climática florestal, solos aptos ao desenvolvimento florestal, espécies adaptadas ao fogo, regeneração natural em áreas abandonadas. Então, houve uma grande pressão, certo? Uma grande pressão sobre as espécies que viviam lá e restaram aquelas que a gente tem hoje. Então, hoje, a maioria das espécies, ou melhor, hoje a maior parte da área vegetal é coberta por gramíneas. Aí me perguntam o que é gramínea. É qualquer planta que seja da família das gramas. Tipo, cana é da família das gramas, capim, trigo, arroz. Tudo que tem aquele jeitão assim, meio de grama, de capim, é gramínea. Na verdade, o nome correto é esse aqui, ó. Poaceae. Poaceae. Esse é o nome da família, tá? Mas pode chamar de gramínea, não tem problema não. Então, a maior diversidade de gramíneas dentre os biomas, cerca de 450 espécies. Tem uma grande diversidade de fauna, né? 38% dos mamíferos não endêmicos. Os solos são férteis, com presença de solos hidromórficos, né? São solos aí que têm uma capacidade de agregar água, né? E essa área é bastante direcionada aí para pecuária, plantação de arroz, né? Como são solos que conseguem ter essa relação com a água, planta-se muito arroz lá. Então, essa aí é a região, né, de Campos Sulinos, tá? Essa parte amarela aqui, ok? Aqui verde é o finalzinho do bioma Mata Atlântica, tá? A gente tá no Rio Grande do Sul aqui. Então, finalzinho do bioma Mata Atlântica, aqui, ó, em verde. Em amarelo, você já teria o bioma Campos Sulinos, também chamado de Pampas Sulinos, tá? Olha aí, gente. Eu acho tão sem graça, velho. Cadê a biodiversidade de árvores, sabe? Cadê a. Mas, enfim, tá aí. Você tem uma ampla área, né, de gramíneas nessa região. Eu acho bonito esse verdão, mas ainda prefiro uma florestona. Agora, engraçado, viu, Augusto? Tem pesquisas que mostram que algumas pessoas preferem locais assim, mais abertos. Se sentem mais seguras quando olham assim. Sabe? O que eu mais gosto é a caatinga. A vontade de correr até cansar dá, velho. Isso é verdade. Você tem áreas alagadas também nesse local. Você tem algumas áreas mais altas, né? Essas áreas mais altas aí, logicamente, tendem a ter mais umidade, né? E vão ter aí algumas espécies diferentes. Você vê que o jeitão aí já é bem diferente. Compara isso com isso, né? Vê como a altitude faz diferença, né? Gente, então eu acho que a gente vai parar por aqui hoje. Eu vou pedir agora para vocês, por favor, caso não tenham nenhuma dúvida, se tiverem, falem, por favor. Vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês e a turma, certo? E aí, quem colocar o nome da turma está liberado. Desde já agradeço vocês estarem aqui comigo, certo? E até a próxima, pessoal. Um grande abraço.
Ô, Rafa, Fala, garoto. só para reforçar, eu não sei de nada sobre esse negócio de invadir terra para fazer plantação, não, viu? Não É mesmo, é? sei de nada, não. Pronto. Tô Depois a gente troca uma quietinho na ideia. minha. Depois a gente troca uma ideia aí. Demorou. Vai lá, falou. Valeu, garoto. Até logo.